Olá, aluno. Eu sou a professora Genay Caseta e estamos na disciplina Algoritmos e Técnicas de Programação. Teleaula 5, hoje falaremos de estrutura de repetição. Bom, quando se faz um programa, seja em qual linguagem for, a gente tem que tomar muito cuidado com certas práticas, certas regras de programação. Por exemplo, a questão de declarar muitas variáveis. Qual que é o problema de declarar muitas variáveis? Ocupa-se muita memória do computador. Também escrever muitas instruções, sendo que algumas podem ser redundantes. Por que eu estou falando sobre muitas instruções? Porque toma tempo de processador. Na verdade, a gente sempre tem que procurar otimizar o nosso trabalho na hora de programar. O que é otimizar? Otimizar é procurar a melhor solução para certos procedimentos. Às vezes, um procedimento vai ser necessário várias vezes durante o seu programa. Então, o que se faz? Vamos fazer estruturas de repetição de forma que nós teremos um bloco que é um pequeno bloco com aquela instrução que vai ser repetida várias vezes. Então, vamos para os slides. Nós estamos na fase de tentar otimizar o nosso trabalho na hora de programar na linguagem C. As primeiras estruturas que veremos é a estrutura de repetição condicional. Estruturas de repetição também são chamadas de laços, looping, malha ou ciclo. A gente geralmente usa muito a palavra looping ou laço para dizer uma estrutura de repetição. Qual que é a função dessas estruturas? Otimizar as soluções de problemas. Por exemplo, eu tenho que cadastrar 100 clientes. Eu vou ter que pedir para quem estiver utilizando o seu programa, pedir 100 vezes para ele colocar o nome do cliente. Vou ter que ler 6 vezes, são 100 linhas vezes 2 de instrução no seu programa, porque são 100 para pedir, para ele cadastrar, e 100 para o computador armazenar o que foi digitado. Ordenar um vetor de caracteres. Bom, se um vetor for, por exemplo, seu nome inteiro, e você quiser ordenar este vetor, quantas vezes eu vou precisar fazer certas instruções? Calcular a média de N números. Entrar com os dados de uma matriz para o cálculo do seu determinante. Então, quando eu trabalho com esses tipos de procedimentos, eu preciso pensar numa maneira de otimizar esses procedimentos. E eu faço isso através de estruturas de repetição. É um dos recursos mais importantes na atividade de programação de computadores. É a capacidade de trechos de programas poderem ser repetidos de forma iterativa, não interativa, quando a sequência de comandos deve ser executada repetidas vezes. Então, quando eu tenho esse tipo de sequência de comandos que eu vou repetir muitas vezes, eu vou lançar mão de uma estrutura de repetição ou de um laço de repetição ou de um looping. A estrutura de repetição, assim como a de decisão, envolve uma avaliação de uma condição. Então, antes de eu começar a repetir trechos de comando, eu vou ter que
perguntar, por exemplo, se eu continuo ou não. Nós não perguntamos exatamente dessa forma, mas tem uma condição. Você vai cadastrar 100 clientes. Você só vai repetir o loop 100 vezes. Não vai repetir mais do que 100 vezes, porque é desnecessário. Então, teria uma pergunta: já cadastrou 100? Será que ainda falta? Então, é uma estrutura de decisão. Voltando para os slides, nós temos que esse loop, esse laço, né, ele pode ser determinístico. O que quer dizer isso? Eu sei que eu vou ter que repetir os comandos 100 vezes para cadastrar 100 clientes. Então, o laço será determinístico se eu souber o número de vezes que o laço será executado. Mas ele pode ser também indeterminado. Eu não sei quantas vezes esse laço será executado. Então, eu vou ter que colocar um outro tipo de condição para continuar dentro desse laço, desse looping. Então, vai depender da resposta do usuário para fazer. Nós temos dois tipos de laços indeterminados. Um é chamado de pré-teste e o outro de pós-teste. O que quer dizer isso? Um laço indeterminado pré-teste, eu vou, na verdade, resolver uma vez, perguntar. E aí eu continuo ou não. O pós-teste, eu pergunto e aí eu executo. São dois tipos que nós veremos nessa nossa teleaula. Então, vamos começar com os laços pré-teste. Ele também é chamado de laço enquanto. É um dos mais importantes que existem, dos indeterminados. Então, vamos para os slides. Nós estamos, então, numa estrutura de repetição condicional, um laço pré-teste, que também é chamado de enquanto, ou chamado de while, que é enquanto em inglês. Então, loop while, que é um pré-teste. Algo será repetidamente executado enquanto uma condição verdadeira for verificada. Então, eu vou perguntar, eu vou ter, né, uma condição aqui. Se for verdadeira, eu entro no laço, nos comandos que serão repetidos. Se for falso, eu vou sair do laço. Então, somente se eu tiver uma resposta negativa é que esses comandos que serão repetidos serão interrompidos. O programa não executará nenhuma repetição sem antes testar uma condição. E é lógico, essa condição tem que ser verdadeira para entrar dentro do laço de repetição. Em diagrama de blocos, a gente tem aqui um conector, porque eu tenho uma parte do programa e vim para começar a repetição dos comandos. Eu vou fazer aqui uma pergunta. Caso ela seja verdadeira, eu vou ter os comandos que serão repetidos. E eu volto para fazer novamente a pergunta. E aqui, então, formou-se um laço. Quando a resposta a essa condição for falsa, aí eu saio do laço e entro nos comandos, provavelmente finais, do meu programa. Em Portugal, ou português estruturado, a gente escreve assim: enquanto
aí vem a condição que será verificada, faça. Aqui os comandos que serão repetidos. E vem com o fim enquanto. Cuidado com os pontos e vírgulas. No faça não tem ponto e vírgula. Isso é no Portugal. E agora, em linguagem C, o while, que é o enquanto, aqui vem a condição, não tem o faça, mas tem um abre chaves e fecha chaves. Aqui entre essas chaves estarão os comandos que deverão ser repetidos. Então, para a linguagem C, eu tenho o while, condição, abri as chaves, pus os comandos, todos eles terminando com um ponto e vírgula, e aí fechei a chave. Esse, então, é o loop enquanto. Exemplo. Vamos fazer um loop para imprimir um número de 1 até 10. Então, vou começar o número 1 e chegar até o 10. Vamos considerar números inteiros. Então, olha lá, qual vai ser a pergunta? Aqui tem a parte do programa. Aqui vai ter, né, a variável número sendo declarada como inteira. E eu vou chegar e vou perguntar, o número é menor ou igual a 10? Porque 10 é o máximo. Se for verdadeiro, eu vou imprimir o número e vou somar um número 1 nesse número e jogar novamente na minha variável número. E vou voltar e perguntar novamente. Quando este número aqui for igual a 10, eu vou sair do meu loop. Então, aqui, provavelmente, antes, eu vou ter declarado a variável número inteira e já colocar o seu primeiro valor, 1. Ele vai perguntar se o número é menor ou igual a 10. Como é 1, ele vai entrar no laço. Vai imprimir o 1 e depois vai processar a variável número igual. Quanto que tinha aqui? O 1 mais 1. Então, a variável número agora vai ser igual a 2. E aí vai até o 10. Então, olha lá. Int número, e já colocando, começando com o número 1. While número for menor ou igual a 10, o que vai fazer? Abriu, fechou. Aqui o printf, nós estamos trabalhando com número inteiro. Estou pedindo para imprimir o que está na minha variável número. E aí eu vou adicionar um número 1 nesse meu número, de forma que eu tenho 1, 2, 3. Quando chegar a 10, eu vou sair do meu loop e eu vou ter impresso os números de 1 até 10. Então, esse é o loop while, que é um loop pré-teste. Há também um loop pós-teste. Ele é chamado de fim enquanto. Vamos, então, para os slides. Esse loop é também chamado de do while. Faça enquanto, né? Do while. Ele vai analisar a condição no final do laço. Eu não vou ter a condição primeiro, aí se for verdadeiro, os comandos. Não. Eu vou ter os comandos e depois eu vou ter a pergunta se eu continuo ou não. Por isso que é chamado de pós, né? Então, olha lá.
os comandos são executados antes do teste de condição. Pelo menos uma vez será executado. A condição é chamada de condição de interrupção, porque ela está depois dos comandos que deverão ser repetidos. As ações serão executadas pelo menos uma vez. Uma vez ela vem, executa os comandos e aí pergunta, continuo ou não? Se for verdadeiro, eu volto e faço os comandos. Se for falso, eu saio do loop. Em português estruturado, nós aqui temos a parte do programa, cheguei na parte que que aparecerão os comandos a serem repetidos. E aí, depois que eu fiz pelo menos, desculpa, uma vez esses comandos, eu pergunto, continuo ou não continuo? Se for verdadeiro, eu volto, faço os comandos novamente, faço a pergunta novamente. Se a resposta for falsa, eu saio do loop de repetição. Em algoritmo, a gente escreve assim, ó, repita, vem os comandos que serão repetidos e termino com até que uma condição seja satisfeita. Então, repita até que. Isso é em algoritmo. E agora, na linguagem C, é o do while, ou seja, faça o bloco de comandos que tem que estar entre chaves e termina com enquanto essa condição for verdadeira. Então, do faça os comandos enquanto a condição seja verdadeira. O exemplo de imprimir um número de 1 até 10, eu tenho o início da repetição. Aqui vai ter a declaração da variável número, né? Inteira. E eu já posso colocar aqui mesmo na declaração ou escrever antes do loop, o número vai receber 1. Aí eu venho, entrei no laço, imprime o número e aí soma-se, incrementa-se a variável número. Aí sim eu pergunto se o número é menor ou igual a 10. Se for, ele volta, imprime, incrementa e pergunta novamente. Quando o número for igual a 10, o que ele faz? Ele sai do loop de repetição e tem aí o resto do programa, geralmente o fim do programa. Na linguagem C, então, olha lá, eu preciso declarar a variável número e já joguei ele do valor 1. Do abriu e fechou, aqui vem os comandos a serem repetidos para imprimir o que está na variável número e incrementar a minha variável número. Então, esse é um loop, um laço de repetição do tipo do while. Eu faço os comandos pelo menos uma vez e depois eu só continuo se uma condição for satisfeita. É um laço indeterminado, porque eu não sei quantas vezes eu repetirei este laço. É usado nessas situações. Vamos fazer agora uma situação problema utilizando estrutura de repetição. Vamos aos slides. Você trabalha numa empresa de tecnologia da informação,
onde o foco principal é desenvolvimento de pequenos softwares para instituições de ensino. Você, na verdade, a empresa, né, quer contratar estagiários e você vai treinar esses estagiários, ensinando estes estagiários a fazerem programas de computador na linguagem C. O seu novo desafio é auxiliar o seu funcionário. Na verdade, você já escolheu um estagiário que se destacou. Ele vai ter que fazer um programa em linguagem C para ajudar a instituição de ensino. A instituição de ensino pediu o quê? Um software que faça a conversão de um número decimal para um número binário, utilizando estruturas de repetição. Bom, só lembrando, né? Nós temos que falar qual vai ser a entrada, qual vai ser o processamento e qual vai ser a saída. O programa terá de entrada um número decimal. No processamento, ele vai converter esse decimal para binário e a saída vai ser um número em binário. Como que a gente faz a conversão de um número decimal para um número binário? Um exemplo é o 255. A gente tem que sempre dividir o número por 2, mas essa divisão não pode gerar número decimal, tem que ser uma divisão inteira. Então, começa 255 dividido por 2, dá 127 e tem o resto igual a 1. O 127 tem que ser dividido por 2, dá 63 e o resto é 1. E eu vou fazendo essas sucessivas divisões até que o número quando o resto da divisão é menor que o valor da base, que é o caso que aconteceu, né? Então, o que eu vou repetir? Eu vou repetir essas divisões, né? É isso que está sendo repetido. O número em binário, ele é lido nesse sentido, de baixo para cima. Então, eu posso escrever que o 255 na base 10 é igual a 1, e assim por diante, na base 2. Então, isso que será repetido. Então, vamos à Câmara de Documentos. Eu preciso, para esse pequeno programa, as bibliotecas para os comandos de entrada e saída. Vou precisar da biblioteca matemática. Aqui eu coloquei int main void, abri e fechei. Bom, esse é o programa principal. Eu vou declarar agora as variáveis. Que variáveis que eu vou utilizar? Uma variável i, que é inteira, já comecei ela com 0. Vou utilizar mais 3 variáveis do tipo inteiro. Um é o n, que vai ser o número decimal. O bin vai ser o que vai guardar o resto das divisões. E o bits, porque eu vou perguntar para ele em quantos bits ele quer que eu escreva esse número. Em 16 bits, em 8 bits e assim por diante. Então, olha lá, imprimo na tela do computador o que o programa faz. Ele vai converter decimal para binário. E imprimo na tela do computador, digite um número inteiro
diferente de 0. Por exemplo, você vai colocar lá o 255, o computador vai ler esse 255 e jogar na variável n, lá na memória do computador. Aí eu vou perguntar, você quer a representação em quantos bits? Isso vai aparecer na tela. Você vai escrever, por exemplo, 8 bits, 2 bits, 3 bits, quantos você quiser. E aí eu vou ler o que você digitou lá pelo teclado. Agora eu vou começar o loop de repetição. Vou utilizar o while. Eu vou fazer divisões sucessivas até que eu tenha os 8 bits. Cada bit vai lá, 1, e assim por diante. Então, enquanto essa variável, que é o meu contador do loop, for menor do que o que você digitou no bits, o que eu vou fazer? O bin vai receber o resto da divisão do n por 2. O resto, quando eu quero a divisão inteira e retornar o resto, eu uso a porcentagem. E aí vou escrever o que foi gerado nessa divisão inteira. Aí o que eu vou fazer? Vou dividir agora o n por 2. E vou incrementar o meu contador, porque eu já aqui escrevi 1 bit. Vou agora escrever o segundo bit, então ele volta para o loop. Quando eu conseguir escrever os 8, eu saio do meu laço de repetição. E aí eu coloquei uma condição aqui. Se o n for diferente de 0, eu vou imprimir o seguinte: o número não pode ser representado em 8 bits, se você digitou o 8. Por quê? Essa divisão tem que chegar até o final, mas pode ser, por exemplo, que eu peça em 8 bits e o número eu preciso dividir mais vezes por 2, ou seja, eu preciso de um espaço maior. E aí eu vou escrever o quê? Que ele não pode ser representado naquela quantidade de bits que você colocou. Agora, se for igual, o que eu vou fazer? Vou dizer o seguinte: olha, a representação foi bem sucedida, ou seja, consegui fazer a representação em 8 bits, em 16 bits e assim por diante. E dizendo que, olha, só que o número deve ser lido de baixo para cima. Terminei a minha condicional e termino o problema com o return 0, né? Como a gente está acostumado já a fazer. Então, essa foi uma conversão de decimal para binário utilizando o loop while. Eu poderia utilizar também o do while. O que muda é o local onde estará a condição. No while a condição está no início, no do while a condição está no final. Nós estamos vendo então as estruturas de repetição. Agora veremos estrutura de repetição determinística. É aquela que eu sei quantas vezes eu vou repetir os meus comandos dentro do laço. Também é chamada em linguagem algorítmica de para-faça. Vamos para os slides. Então, entramos no loop para-faça. Ela é uma estrutura de repetição que tem uma variável de controle. É geralmente usado para repetir uma informação um número fixo de vezes. Ou seja, a gente pode determinar
quantas vezes vai acontecer a repetição. No caso, a gente vai ter uma variável que vai controlar essa quantidade de vezes que o loop irá acontecer. Na verdade, não é o loop que acontece. Toda vez que você faz o grupo de programas e volta, né, é chamado de uma iteração. Então, eu sei quantas iterações deverão ter. Baseia-se estritamente, então, numa variável de controle que é chamado de contador, que vai dizer quantas vezes o loop deverá ser, o número de iterações que o loop deverá ter. Elas têm que ser aumentada ou diminuída, ou seja, eu posso começar com o número 1 e chegar até o 10, ou eu posso começar com 10 e chegar até o 1. No primeiro caso, eu tenho que incrementar a minha variável. No segundo, eu tenho que decrementar a minha variável. Então, aqui vem a parte do programa e eu vou entrar no meu loop. Primeiro, eu inicializo a variável que será meu contador. Aí terá uma condição perguntando se o contador é igual ao número de vezes que eu vou ter que fazer os comandos. Se for verdade, eu realizo os comandos e incremento a minha variável contador. E aí volto. Quando a condição tiver resposta falsa, eu saio do meu loop. Só que esse tipo de estrutura de repetição não vai aparecer essa condição. Ou seja, você não vai precisar escrever a condição. Então, uma maneira melhor para se fazer o diagrama de bloco desse tipo de estrutura é desta maneira. A variável contador vai receber um valor inicial, tem que chegar a um valor final, vírgula, e ela vai ser incrementada de 1 ou de 2, vai depender do que eu preciso. E aí eu vou fazer os comandos. Então, ela vai começar com o valor inicial, faz o comando, incrementou e vai até chegar ao valor final. O incremento é dito aqui. Então, essa é uma maneira, um diagrama de blocos melhor do que o anterior, porque não terá essa parte da perguntinha da estrutura de decisão. E aí, quando eu terminar, eu saio do meu loop. Em linguagem algorítmica, para a variável contador recebe o valor inicial e vai até o valor final, passo, incremento, faça. Esse passo é quanto que eu vou incrementar, né? Eu posso, então, ter valor inicial 0, eu tenho que chegar até 10, indo de 1 em 1. Eu posso sair de 0, chegar até 10, indo de 2 em 2. Voltando para os slides, então, para a variável, recebe o valor inicial, até valor final, passo, o incremento, faça. Aí vem os comandos que deverão ser repetidos e eu termino com fim para. Essa é na linguagem algorítmica Portugal, né? O primeiro foi diagrama de blocos. Já em C, a coisa muda um pouquinho. Mas lá começava com para. Para em inglês é for. Aí vai ter, olha só, abriu, parênteses e vai fechar o parênteses aqui no final. Eu venho com a inicialização, que é o primeiro valor,
ponto e vírgula. Venho com a condição final, ponto e vírgula, e venho com o incremento. Agora, eu vou abrir chaves, vou colocar todos os comandos que deverão ser repetidos e vou fechar a chaves. Então, essa é na linguagem C. A inicialização executada uma única vez antes de começar o laço. A condição final é um teste que é feito implicitamente, que determina se a condição é verdadeira ou não. Ou seja, o valor final você já conseguiu chegar no valor final? Se conseguiu, sai do laço. Isso é implícito, porque você não vê exatamente essa pergunta, né? Se for verdadeira, vai permanecer no laço. Se for falsa, vai encerrar o laço. O incremento, então, é possível incrementar a variável contador de acordo com um contador específico. O incremento é sempre executado depois que os comandos dentro do loop forem feitos. Então, a gente não precisa colocar a condição, já está dentro do procedimento, né, for, na linguagem C. Por isso que o primeiro diagrama de blocos não era tão, né, bom para colocar o loop for. Vamos então fazer uma situação-problema, lembrando que você está treinando o seu ex-estagiário, que agora já foi contratado, ele vai ter que fazer alguns programinhas em linguagem C. Qual vai ser a atividade de agora, nessa etapa em que vocês já estão? Vamos para os slides. Então, você está fazendo alguns softwares para a instituição de ensino. A instituição quer um programa que calcule o fatorial de um número. Lembrando, né, o que é o fatorial? O fatorial de um número n é o n vezes o n menos 1, vezes o n menos 2 e assim vai. Você vê que eu vou decrementando sempre o n de uma unidade. Então, por exemplo, olha lá, os 5 fatorial é o 5, decremento para 4, depois para 3, 2, 1. Sempre eu vou tirando 1, neste caso. Então, vamos para a câmera de documentos ver o nosso programa do fatorial. Eu vou precisar aqui o main void, como a gente já está acostumado a começar o programa. Eu vou precisar de 3 variáveis. O número n, que você vai calcular o fatorial, o contador do loop, que é o j, e uma variável fat. Tudo inteiro. O nome do programa, peço para você digitar o número inteiro positivo. Leio, e aí eu começo. O fat recebe o número 1, o j vai começar com n, porque a gente quer fazer, por exemplo, fatorial de 5. 5, 4, 3, 2, 1, não é isso? Se o n for igual a 0, que se você digitou 0, eu já imprimo que fatorial de 0 é 1. Eu não preciso nem fazer o loop. Eu só vou fazer se o n for diferente de 0. Então, dentro do else. Preparando para iniciar o loop, aqui eu imprimo o n e imprimo o símbolo de fatorial. E começo, olha lá, for fat igual a 1, j maior que 0 e vou decrementando de 1. E aí eu faço o fat, recebe o fat vezes o j, imprimo o j e imprimo o símbolo de vezes. E eu vou fazendo isso até que
eu consigo chegar no final, que é chegar no número 1. E aí eu imprimo o valor do fatorial e termino o meu programa. Então, esse é o fatorial através de uma estrutura de repetição determinística. Essa aula, então, foi sobre estruturas de repetição. A gente volta, então, na próxima teleaula. Até mais.